Recentemente, um vídeo mostrando o que parecem ser gritos de demônios saindo de uma região próxima ao rio Eufrates tem circulado pela internet, deixando muitas pessoas assustadas. De acordo com relatos, os ruídos seriam dos 4 anjos caídos que foram aprisionados por Deus até o toque de uma das trombetas do Apocalipse. Vamos ouvir esses sons com muita atenção e depois vamos analisar tudo isso com base na palavra de Deus. Antes de continuarmos, peço por favor que você se inscreva no canal, pois isso vai nos ajudar a fazer mais vídeos como esse. Olha só isso, pessoal. Segundo as informações, esses ruídos assustadores foram registrados por arqueólogos que estão fazendo escavações em um trecho do rio Eufrates que secou. Alguns religiosos acreditam que os escavadores, por acidente, acabaram localizando o abismo onde 4 demônios foram lançados por Deus e que será aberto quando a profecia do Apocalipse capítulo 9 se cumprir. Mas será que tudo isso é verdade? O que a Bíblia diz sobre esses anjos caídos? Qual é a importância do rio Eufrates dentro das profecias do fim dos tempos? Será que esses ruídos são sinal de que a hora desses demônios serem soltos está se aproximando? Assista esse vídeo até o final, porque eu tenho certeza que você vai ficar impressionado com o que vou te revelar aqui. O rio Eufrates é mencionado como uma das fronteiras do Jardim do Éden, conforme o capítulo 2 do livro de Gênesis. Suas águas fluíam pelo local que Deus fez para ser a morada de Adão e Eva, junto com todos os animais que ele criou no início de tudo. No entanto, como bem sabemos, Satanás se disfarçou de serpente, enganou o homem e o fez comer do fruto da árvore proibida pelo Senhor, resultando na expulsão do casal do Éden. Além disso, em Gênesis capítulo 15, o rio Eufrates foi escolhido por Deus como um dos limites da terra prometida que seria entregue aos descendentes de Abraão. A palavra do Senhor diz: naquele dia, o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo: à sua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. Olhem só, pessoal. O rio Eufrates é mencionado como uma das fronteiras do Jardim do Éden, lá no capítulo 2 do livro de Gênesis. Suas águas fluíam pelo lugar que Deus criou para ser o lar de Adão, Eva e todos os animais no início de tudo. Mas como sabemos, Satanás se disfarçou de serpente, enganou o homem e o fez comer do fruto proibido da árvore do conhecimento, o que resultou na expulsão do casal do Jardim do Éden. Além disso, em Gênesis capítulo 15, o rio Eufrates foi escolhido por Deus como um dos limites da terra prometida aos descendentes de Abraão. Esse rio está localizado na Ásia Ocidental, na região da Mesopotâmia, nos países que hoje são conhecidos como Turquia, Síria e Iraque. E em um trecho do rio que foi afetado pela seca, um grupo de arqueólogos teria encontrado uma espécie de poço profundo, de onde é possível ouvir gritos e sons de correntes se arrastando. Dizem que esses sons estariam vindo dos anjos que se rebelaram contra Deus, se uniram a Satanás e vieram à terra. Aqui, eles tiveram relações com as filhas dos homens e geraram seres que a Bíblia chama de nefilins. Não posso afirmar que esses relatos do vídeo que estão circulando na internet são verdadeiros, mas fazem muito sentido. Isso porque, no livro de Judas, encontramos a seguinte mensagem: e aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, eles têm guardado em trevas, presos, correntes eternas para o juízo do grande dia. Isso nos leva a crer que os anjos caídos mencionados em Judas e os seres presos na região do rio Eufrates são as mesmas entidades espirituais que, quando forem soltas, matarão 1/3 da população mundial
com um exército de 200 milhões de cavalheiros. Não sabemos se esses cavaleiros terão a forma humana de espíritos ou se serão uma tecnologia ou um vírus mortal. Mas sabemos que isso tudo vai acontecer durante o governo do Anticristo na Grande Tribulação. Voltando à questão dos sons misteriosos no poço da região do Eufrates, já existe um grupo de teólogos que afirmam que o barulho não seria dos anjos caídos, pois essa prisão criada por Deus para manter os 4 demônios não seria física, mas sim espiritual. No entanto, a Bíblia é muito clara ao afirmar que o local é sim esse rio que se encontra lá na Ásia. Além disso, no início do capítulo 9 de Apocalipse, o apóstolo João diz que uma estrela, que provavelmente seria um anjo, desceria do céu para a terra para abrir esse poço com a chave que ele havia recebido. Então, é bem provável que essa prisão não seja em outra dimensão como essas pessoas defendem, mas sim aqui na Terra. Porém, não podemos afirmar também que seja nesse local que foi encontrado pelos arqueólogos. Mas independente do vídeo dos sons serem verdadeiros ou não, existe outra profecia a respeito do rio Eufrates que nos garante que estamos caminhando para o fim dos tempos e que a volta de Jesus está cada vez mais próxima. Autoridades informaram que a estação das chuvas no país tem começado mais tarde e terminado mais cedo, fazendo com que os rios Tigre e Eufrates tenham cada vez menos água, inclusive o lugar onde os supostos gritos dos anjos caídos foram ouvidos, fica em uma região do rio Eufrates que já secou completamente. E você pode estar se perguntando agora, mas o que a seca de um rio tem a ver com uma profecia da Bíblia? Nesse caso, irmãos, tem tudo a ver, porque Jeremias profetizou que as águas da Babilônia, onde ficam hoje a Síria e o Iraque, secariam como castigo devido às suas práticas idólatras. Assim, a região que antes era fértil se tornaria devastada. Olha só o que a Bíblia diz: uma espada contra suas águas, elas secarão, porque é uma terra de imagens esculpidas e eles enlouquecem por causa dos seus ídolos horríveis. Por isso, criaturas do deserto e hienas nela morarão, e as corujas nela habitarão. Ela jamais voltará a ser habitada, nem haverá quem nela viva no futuro, como Deus destruiu o Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, diz o Senhor. Ninguém mais habitará ali, nenhum homem residirá nela. Olha isso, irmãos. A terra ficará totalmente seca, e de acordo com o professor da Universidade de Tecnologia na Suécia, o início desse processo de desertificação do rio Eufrates começou há 35 anos, e a produção de alimentos naqueles países tem sido cada vez menor. Mas o que isso tem a ver com o fim dos tempos? Acontece, irmãos, que a batalha do Armagedon vai acontecer, de acordo com o livro de Apocalipse, exatamente no local onde um dia existiu o rio Eufrates. Olha que coisa surpreendente o que a Bíblia nos revela. No capítulo 16, preste muita atenção. O 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates, e secaram-se as suas águas, para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Se os sons assustadores que estão saindo daquele abismo profundo na parte seca do rio Eufrates são gritos e gemidos dos anjos caídos, isso eu já não sei. Mas o que eu sei é que Deus já deu início ao processo de desertificação daquele lugar para que aconteça a batalha de Cristo contra a batalha do Satanás. Mas você não precisa ficar com medo, porque a Bíblia nos garante que Jesus vencerá a batalha contra o inimigo e o lançará no lago de fogo, que arde com enxofre, onde ele será atormentado por toda a eternidade. Amém. Mas o que eu sei é que Deus já deu início ao processo de desertificação daquele lugar, para que aconteça a batalha do exército de Cristo contra o exército de Satanás. Eu sei que tudo isso é muito assustador, mas se você entregar a sua vida a Jesus Cristo e viver de acordo com a sua palavra, o Senhor te guardará no dia do juízo e te levará para viver a eternidade ao seu lado na Nova Jerusalém. E será um reino maravilhoso, onde não vai existir mais medo, dor, morte e lágrimas.
E você não precisa se preocupar sobre quando tudo isso vai acontecer, mas sim de que lado você vai estar quando acontecer. Por isso, se aprofunde no conhecimento da Bíblia, caminhe de acordo com a palavra do Senhor e continue aqui comigo no canal para você ficar por dentro de tudo que ainda vai acontecer daqui para frente. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente e eu peço que você agora compartilhe, clique no botão compartilhar e envie para o maior número de pessoas. Vamos mostrar para elas o cumprimento dessas profecias, tá bom? Deus te abençoe. Um grande abraço.